O que você acha dessa pressão que a escola coloca em cima da gente pra gente terminar o estudo e entrar numa faculdade? Essa pressão, ela é uma pressão que é real, ela existe, né? E a gente tem cada vez mais, eu acho, sofrido muito as consequências dessa pressão. A gente vive numa sociedade hoje que se sustenta à base de medicamentos contra a depressão, ansiedade, esse tipo de coisa. E isso vem sendo desenvolvido na gente desde muito cedo, né? E essa pressão sobre o nosso destino, sobre as nossas escolhas, ela vem em primeiro lugar da família, né? Que é esse nosso primeiro núcleo social, mas logo muito cedo também a gente já começa a ser pressionado em relação a isso dentro da escola, né? Isso tem efeitos muito perversos no desenvolvimento da nossa alma, eu poderia até dizer assim. Porque isso gera na gente uma necessidade de ter que estar sempre dando respostas certas no sentido de aquelas respostas que são esperadas de nós, e não as respostas que a gente realmente quer dar às situações que se apresentam pra gente na vida, né? Então a gente sabe também que a gente vive dentro de um sistema econômico que prioriza muito o capital, né, a questão da matéria, realmente, né, é uma sociedade que tem o dinheiro, e é o dinheiro mesmo, né, não tem como a gente falar de outra coisa, como um valor, né, a gente estrutura todo o nosso sentir, o nosso emocionar, todas as nossas outras áreas da vida a gente acaba subordinando a esses outros valores materiais que de alguma forma eu penso que nos oprimem, né? Que nos oprimem e fazem com que a gente acabe tendo uma existência reduzida, né? No fundo, o que a escola faz com a gente é colocar medo na gente, né? Qual é a história que contam pra gente desde que a gente é bem pequenininho? Você tem que ir pra escola porque senão você não vai ser ninguém na vida. Como assim? Como alguém que existe não vai ser? Se eu existo, eu sou. Se eu existo, eu já sou algo. Então, essa ideia ela é muito cruel. Essa ideia de que eu não sou e de que eu preciso vir a ser algo que eu ainda não sou. É óbvio que, filosoficamente falando, esse vir a ser é o próprio processo da vida, né? Existe sim um devir, existe sim um vir a ser, existem várias coisas dentro de nós que estão, eu poderia dizer assim, que dormindo, e que ao longo da vida a gente tem a oportunidade de ir acordando essas coisas. Mas eu acredito que isso tem que ser feito dentro do nosso processo, dentro do nosso tempo, da maneira que a gente escolher e não imposto de fora, né? Que isso acaba gerando muita dor e muito sofrimento. E o resultado disso é vocês. É só olhar para vocês, é só olhar para como vocês se sentem aqui dentro. Só olhar para vocês quando, por exemplo, vocês estiverem no terceiro ano, que o saco de vocês já vai estar no limite e vocês vão estar completamente anestesiados em relação a qualquer possibilidade e perspectiva de conhecimento e de interesse por qualquer coisa. É muito comum, entre os professores inclusive, a crítica de que os alunos não querem nada. Mas se a gente parar para pensar isso aí um pouquinho melhor e começar a pensar sobre a nossa vontade, né? Como que é esse negócio de sentir vontade? Todo mundo sente vontade. Todo mundo, quando é pequeno, quando é criança, tem vontade de fazer uma porção de coisa. Só que, voltando, desde pequenininho a gente já está aqui dentro. A gente já está aqui dentro e recebendo tudo pronto. Recebendo tudo já empacotado e formatado. A gente não tem o direito de escolher o que a gente quer aprender, por exemplo. E aí a gente vai tendo esse nosso exercício da vontade negado. E conforme a gente vai negando esse exercício da vontade, a nossa vontade vai se atrofiando. Escolha é como se fosse um músculo. Quando a gente fala de fazer escolhas, a gente está falando de usar uma faculdade que a gente tem, que é o nosso, a gente poderia chamar, sei lá, do nosso discernimento ou da nossa própria liberdade. Quando a gente fala de fazer escolhas, a gente está falando sobre o exercício da nossa liberdade e o exercício da nossa autonomia.
Como é que eu vou conseguir exercitar a minha liberdade e a minha autonomia num ambiente onde tudo que é feito é imposto de fora e eu não posso escolher nunca? Né? É óbvio que quando eu chegar numa determinada idade, eu vou estar com essa sensação de, até dentro de mim vai existir essa sensação de, pô, caraca, eu não me interesso por nada. Mas não é porque eu realmente não me interesso por nada. Talvez eu simplesmente só não me interesse por essas opções muito limitadas que estão me sendo propostas e oferecidas. O que não quer dizer que não existam outras milhares e infinitas possibilidades fora dessa redoma que a escola cria pra gente.